Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique Frank e hoje a gente vai falar das top 5 linguagens de programação para 2023, tá? Então eu separei uma lista aqui para vocês com base em alguns artigos que eu li online, de sites lá dos Estados Unidos, de quais são as 5 tendências principais aí para 2023. E para você que está querendo entrar aí para a carreira de programação, para a carreira de tecnologia, eu acho que esse guia aqui vai te dar um bom auxílio, tá bom? Bom, vamos lá. Então, começando, a primeira linguagem de programação é o JS, né? Para quem já conhece aí o JavaScript, ou também chamado JS, só com as iniciais, foi uma linguagem criada ali em 1995, conhecida inicialmente como LiveScript. Porém, naquela época, como o Java ele estava em alta, as pessoas acabaram nomeando essa linguagem como o irmão mais novo do Java. Então, eles colocaram aí o nome de JavaScript, tá? Isso acaba confundindo muito a nossa cabeça. Às vezes a gente acha que JavaScript e Java é a mesma coisa, mas não é, tá? Apesar da semelhança aí entre as duas ferramentas, são duas linguagens distintas e, enfim, Java não é JavaScript, tá? Então, se você tinha essa dúvida, ela já foi matada aqui, beleza? Bom, além disso, o JavaScript ele é uma linguagem de alto nível nos principais sites aí da internet, né? Então ele já está presente em mais de 98% dos sites e é uma programação client-side, que a gente chama, né? Client-side, que é basicamente os recursos alocados para fazer as animações, para fazer as interações que tem no JavaScript, são do próprio computador, né? Do próprio celular da pessoa que está entrando naquele site. E por que que isso é importante, né? Porque isso desocupa muito os servidores, tá? Então, não são mais os servidores que têm que fazer essa tarefa bruta de todo o processamento, enfim, e sim o hardware ali do cliente. Então, seja o seu celular, seja o tablet, seja o computador, enfim, o que for, o JavaScript vai estar sendo carregado aí utilizando os recursos da sua máquina, tá bom? Beleza. E bom, além disso, ele foi inicialmente desenvolvido para navegadores web, né? Então para sites mesmo. Só que hoje em dia já tem aplicações do JS do lado do servidor, aplicativos não web, né? Então utilizando aí IoT, Smart TVs, os próprios aplicativos também já tem aplicativos desenvolvidos com o JS. Então, é uma ferramenta muito legal, muito versátil, onde você pode utilizar aí com várias plataformas, tá bom? Bom, além disso, o JS, ele é necessário também que você saiba aí HTML e o CSS, tá? Por quê? Como o HTML e o CSS, eles vão definir o conteúdo ali do seu site, das páginas web, é muito importante que você também conheça essas ferramentas, né? Eu sempre venho falando para vocês que não é importante sempre só saber a linguagem de programação que você vai utilizar, que você programa, mas sim entender todo o contexto, entender aquele projeto como um todo. Eu acho que isso te leva muito para frente, né? Então, se você entender aí de HTML, que define o conteúdo, e CSS, que define o layout do seu site, é muito importante aí para você ter um bom desempenho como programador de JavaScript, tá bom? Mas boa. E além disso, essa linguagem ela é muito fácil, né, de aprender. Então acho que uma das grandes vantagens aí por estarem utilizando o JS é pela sua facilidade aí de aprendizado, tá bom? E bom, falando de língua fácil, vamos aqui para nossa segunda língua e particularmente a minha preferida, que é o Python, né? O famoso Python. Quem nunca ouviu falar do Python em programação, é uma linguagem bastante atual, digamos assim, né? Vem crescendo muito e apesar de ela ser antiga, né? Ela tem uma popularidade muito grande hoje em dia por conta de ser bastante legível, né? Então, ela é muito fácil de você entender, se você souber o básico de inglês, é muito fácil de você já pegar o jeito e sair programando. Ela também é uma linguagem gratuita, né? Então você não tem uma licença ali que você precisa pagar para desenvolver um software comercial, para desenvolver as suas automações, aí, os seus robôs. Ela também é de código aberto, né? Então você consegue ver todo ali,
por trás dos panos o que acontece nessa linguagem. E você tem uma comunidade muito extensa ao redor do Python, tá? Então, o que torna uma linguagem popular e uma linguagem mais robusta também é a sua comunidade. Então, ter pessoas que utilizam a ferramenta, que têm dúvidas sobre as ferramentas, que perguntam, pessoas que respondem também sobre essas dúvidas, eu acho que isso ajuda muito essa ferramenta ela ser mais legível aí pelo pessoal, pelas dúvidas serem mais fáceis de serem respondidas, porque muitas vezes numa documentação só você não consegue ter todas essas informações, tá? Então a comunidade ela ajuda muito, principalmente para a galera que está entrando agora, que não quer pegar ali e ler uma documentação do zero. Ela já pode entrar no YouTube, ver um vídeo sobre Python, enfim, tem um aprendizado muito mais fácil aí da ferramenta. Aí, além disso, o Python também tem uma infinidade de bibliotecas, né? Então, por conta da sua comunidade, a própria comunidade desenvolve funções para o próprio Python. Então, você não tem que fazer aí funções do zero para realizar determinadas tarefas. Já tem ali as bibliotecas, né, que são módulos que você vai importando no seu código e consegue utilizar funções aí pré-prontas. Então, por exemplo, função para fazer a leitura de texto, função para pegar uma imagem e extrair o texto, sei lá, para você fazer uma modelagem, para você fazer um trabalho ali com engenharia de dados. Você tem muita coisa pré-pronta, você tem várias bibliotecas aí renomadas que a gente tem no Python, tá? E além disso, ele tem uma boa integração com o web. Então, por conta dessas bibliotecas também, ele existe nessa integração de web. Tem uma estrutura de dados bem amigável, né? Então, a gente fala aí dos data frames, quando a gente fala de pandas, a gente está falando aí dos data frames, né? Então, são como se fossem as nossas tabelas de dados, né? Pro Python, que são muito fáceis de trabalhar. Você consegue visualizar fácil esses dados, consegue realizar operações muito rapidamente aí utilizando o Python, e você tem essa biblioteca aí do Pandas, que é uma biblioteca extremamente robusta, com uma comunidade imensa, que você consegue fazer uma série de operações com seus dados, realizar insights sobre os dados de maneira muito mais simples, tá? Então já com funções pré-prontas. Além disso, para o Python a gente tem várias aplicações de machine learning e também de deep learning, né? Então o aprendizado de máquina e o aprendizado profundo, olhando aí para a ciência de dados. Então fazer com que o seu código aprenda ali on runtime, né? Então durante a sua execução ele vai aprendendo como melhorar, né? Então com base nos outputs do código. E também aí uma linguagem utilizada em vários sites, né? E um desses sites é o YouTube onde a gente tem bastante vídeo aí, tá presente com o Python, e o Pinterest também utiliza a ferramenta do Python aí para fazer boa parte das suas lógicas, tá? E além disso, a gente pode utilizar o Python também para fazer aplicativos desktop que são baseados em GUI, né? Então aquela Guided User Interface. Então a gente tem aí uma oportunidade de utilizar o Python também para as ferramentas desktop, tá? Mas beleza, deixa eu tomar uma água aqui. Bom, além disso, a terceira linguagem é a linguagem Go. Eu não sei se vocês já conhecem, mas é uma linguagem mais recente, de 2007, foi desenvolvida pelo Google, e ela também é chamada de Golang. Então, foi uma linguagem criada aí para tanto APIs quanto aplicativos web, tá? Ela teve um crescimento rápido nos últimos anos devido à sua simplicidade e também à facilidade de ter aplicações ali multicore, né, multinúcleos, e também facilidade em lidar com grandes códigos e grandes projetos, tá? Então a gente tem uma integração muito boa aí com a ferramenta e ela consegue paralelizar as atividades, deixando a execução dos códigos mais rápidos, tá? As empresas que utilizam o Golang são o Google, a Uber, Twitch e o próprio Dropbox, tá?
Então, várias companhias aí já utilizam o Golang na sua infraestrutura, tá? E hoje ela está ganhando espaço também em ciência de dados por conta da sua agilidade e seu desempenho, tá? Então, é uma ferramenta aí muito boa nesse sentido. Aí, além disso, o nosso queridinho Java, né? O nosso ancião aí, mas que está presente em quase todos os cantos, é a quarta linguagem que a gente tem aí como uma das melhores para programar, tá? Essa é uma das linguagens mais populares que a gente tem, né? Ela foi uma linguagem ali desenvolvida pela Oracle e tem a sua estrutura orientada a objetos. Então, ela é padrão para aplicativos independente da sua plataforma, né? Seja Mac, né? Seja Windows, seja iOS, seja Android. Você tem aí uma boa compatibilidade entre plataformas, onde você pode estar utilizando o Java, tá? Então ela é uma ferramenta extremamente versátil que você pode utilizar em qualquer aplicação aí que você tem, tá? Justamente aí pela sua orientação a objetos. Ele é muito conhecido aí pela sua portabilidade entre plataformas, né? Que nem eu comentei. Ele está presente também em data centers e smartphones e hoje compõe mais de 3 bilhões de dispositivos utilizando o Java, tá? Esse número vem crescendo mais a cada dia. Ela pode ser utilizada aí para desenvolvimento de aplicativos web e também Big Data, né? Então não se resume só a desenvolvimento de software. Tem uma extensa comunidade online justamente pela sua utilização, pelo seu tempo de mercado, né? Sua popularidade. E apesar dela ser uma linguagem mais complexa, então ela utiliza ali orientação de objetos, tem várias coisas que você tem que escrever no código que em outras linguagens você não precisaria. Ela é uma linguagem bem robusta, né? Você consegue entender ali, com base no código, o que está acontecendo por trás dos panos, né? A mais baixo nível, né? Você consegue entender melhor o que vai acontecer com a sua memória, enfim. E apesar de ser uma linguagem complexa, ela tem uma alta demanda, porque as pessoas que entendem aí do Python não, perdão, do Java e sabem programar em Java, são pessoas que têm uma boa capacidade aí de codificação, né? Então são pessoas que são bons programadores de maneira geral. Então são pessoas que conseguem fazer uma boa estrutura de código, um código mais limpo, porque senão vira uma grande confusão, você não consegue nem trabalhar com Java, né? Então essas pessoas que trabalham com Java têm um conhecimento muito bom de orientação a objeto e outras ferramentas aí que você pode acabar utilizando em outras linguagens também, tá? E hoje o Java ele é utilizado aí no back-end, então na parte de trás aí, toda na parte da lógica ali dos computadores, né, das interfaces entre os bancos de dados, enfim, entre as APIs. E empresas como o Google, a Amazon, o Twitter e o próprio YouTube, tá? Então vocês podem ver aí que são empresas gigantes que utilizam aí o Java como uma fonte robusta, né, para prover os seus serviços. Então o Java tem que ser respeitado, é uma linguagem muito boa para aprender, né? E te dá uma boa base aí dos conhecimentos teóricos sobre programação, tá? Tem uma linguagem extremamente completa, onde te traz bastante informação aí sobre computação de modo geral, tá? E além disso, uma queridinha, que é uma linguagem nova que está sendo aí introduzida, é o Kotlin, tá? Então, foi uma linguagem de propósito geral, lançada ali pela JetBrains, né? Então, quem conhece ali o PyCharm e outras ferramentas que esse pessoal desenvolve, eles também fizeram uma linguagem própria, né, para eles, e foi introduzida em 2016. Ela é uma linguagem interoperável com o Java, né? Ela é muito popular para aplicativos Android, então vem sendo utilizado muito em aplicativos Android. Ela foi desenvolvida para ser melhor do que o próprio Java, então a ideia ali do desenvolvimento dela é suprir alguns gaps do Java.
E hoje ela vem sendo difundida grandemente no mercado, né? Então a maioria dos aplicativos da própria Google já utilizam o Kotlin. Então a maioria dos aplicativos aí que são da Google já utilizam o próprio Kotlin, tá? Então é uma ferramenta bem robusta aí que está presente no mercado. E outras empresas que utilizam o Kotlin também, a gente tem o Coursera e o Pinterest. Então, uma linguagem que está em bastante alta, tem bastante demanda aí no mercado, porque tem poucas pessoas especializadas nessa ferramenta, e é uma das apostas aí, em quinto lugar, para as linguagens de programação que você deve aprender para 2023, tá bom? Então, beleza, só fazendo uma recapitulação aqui, a gente passou primeiro pelo JavaScript, uma linguagem ali web, client-side, né, utilizada em mais de 98% dos sites, que hoje tem uma abertura também para navegadores web, para navegadores offline, para aplicativos não webs, né, então IoT, Smart TVs, enfim. Só que a gente comentou também da necessidade aí do HTML e do CSS para quem tem interesse, tá? Além disso, a gente tem o Python também, uma linguagem extremamente fácil, gratuita, código aberto, tem uma infinidade de bibliotecas. Para quem gosta de DS ou engenharia de dados, também tem muita coisa, né? Interface amigável, você consegue desenvolver bastante ferramenta e tem uma fácil integração com o web, tá? Além disso, a gente tem o Go, desenvolvido aí pelo Google em 2007, para APIs e web apps, que teve um crescimento muito rápido devido à sua simplicidade, a questão de ser multicore e também lidar com grandes códigos e projetos. E a gente falou aí do Java, presente em mais de 3 bilhões de dispositivos, uma ferramenta muito robusta também, interoperacional, né, entre os dispositivos, então você pode ter a utilização dele em várias plataformas e uma linguagem muito boa aí para quem quer aprender profundamente como que funciona a programação, tá? E além disso, a gente também tem o Kotlin, uma linguagem de propósito geral lançada aí pela JetBrains em 2016, que é interoperável com Java, né? E também muito popular nos aplicativos Android, tendo aí sua presença em vários aplicativos da Google, tá bom? Então são essas 5 linguagens que eu recomendo aí para vocês em 2023 e eu espero aí que vocês se identifiquem em alguma delas. Claro que assim, tem várias outras linguagens aí no mercado, não se resume somente a essas 5, mas se eu fosse trazer um resumo das 5 principais que eu vejo para 23, são essas daí, tá bom? Então essa é a minha recomendação pessoal. Mas beleza, pessoal. É um prazer imenso aqui estar fazendo o vídeo para vocês. Não esqueçam aí de deixar o like se vocês gostarem do conteúdo, se inscrever também no canal, compartilhar para um amigo de vocês que está querendo entrar para o ramo de programação em 2023 e está indeciso em qual carreira ele quer entrar, né, qual linguagem ele quer aprender primeiro. Esse vídeo aqui serve muito para ajudar vocês, tá bom? Tamo junto aí, um grande abraço e valeu, até mais. Tchau, tchau.